Olá, sejam muito bem-vindos ao Vai ou Voa, que é o vodcast da Conquer, feito para os inconformados aí com um lugar comum. Eu sou Giovana Chimentão, sou head de educação aqui da Escola Conquer. Quero trazer aqui o Luiz Justo, que é CEO do Rock World, que é a empresa que produz o Rock in Rio e o The Town, que é o maior festival de música do mundo. E aí, Luiz, ficamos sabendo aqui que em 2022 movimentou quase 50% acima do registrado da edição de 2019 e que gerou mais de 28 mil empregos, é isso mesmo? Exatamente. A gente chamou do Rock in Rio do reencontro, né? Depois de 2 anos presos dentro de casa, a gente voltou e sabia que ia ser, né, um evento histórico, seja pelos números, pela dimensão do negócio, né, dessa retomada, mas também pela essa emoção, né? Acho que estava todo mundo esperando a possibilidade de estar junto de novo, então 22 foi um ano muito especial para a gente. Eu imagino, foi demais mesmo. E aí a nossa outra super convidada aqui que está com a gente é a Anne Osteto, ela é Head de Marketing do Mercado Livre, que é uma gigante de compra e venda de produtos, serviços financeiros e a companhia de tecnologia mais valiosa da América Latina, né, Anne? Conta aí pra gente. Isso. Não, com certeza, é a maior empresa de tecnologia da América Latina, a gente morre de orgulho disso, de ser uma empresa que nasceu aqui, eu sempre falo, é uma empresa argentina que tem uma super carinha de brasileira também, né, como o Brasil como o maior mercado do Mercado Livre, e a gente está aí na luta para continuar democratizando os serviços financeiros e o acesso ao e-commerce no Brasil. Que legal, Anne, seja também muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra receber vocês dois aqui hoje, né, para participar do nosso vodcast. E eu já tenho uma novidade para contar para vocês em primeira mão aqui nesse vodcast, que hoje, no dia da nossa gravação, é um dia muito especial. Depois de 6 anos, depois de 4 milhões de alunos, a gente está reinventando a Conquer. Para os inconformados, para os que não estão satisfeitos com o ensino tradicional e para os que sempre se fazem uma grande pergunta: você se sentiu já um triângulo no meio de tanta gente quadrada? Algum dia falaram que precisávamos nos encaixar. Escolha uma profissão, defina seu futuro. Siga o caminho padrão e não se arrisque muito. Mas quando foi que te perguntaram o que você queria? E se você não quiser ser só mais um? E se você quiser mudar de carreira, de cidade, de país? E se você se sente um triângulo no meio de tanta gente quadrada? Enquanto a educação tradicional tenta nos fazer encaixar, a gente sente que não encaixa. Nosso melhor lugar é a zona de desconforto, porque é lá que a gente vai, ou voa. A gente gosta de fazer, e fazer, e fazer. Somos do pé na porta e da mão na massa. Incomuns, imperfeitos, inconformados. Vemos o mundo por novos ângulos. E toda vez que falam, você não se encaixa no nosso perfil, ficamos livres para conquistar o nosso próprio caminho. Conquer Business School. Não seja quadrado, seja triângulo. Então é com esse manifesto que hoje a gente se torna Conquer Business School, feito para os inconformados, para os imperfeitos, para os insatisfeitos aí com o ensino tradicional. E eu venho aqui para poder dizer isso para nós hoje, né? Então hoje é um marco histórico para a gente, né? Então, novamente, muito bem-vindos aqui para esse dia histórico. Eu não posso deixar de comentar que eu pesquisei um pouco da trajetória de vocês, né? E eu vi que ambos têm formação em engenharia. E aí, a gente falando de não seja triângulo no meio de tanta gente quadrada, né? Vocês têm formação em engenharia, mas com certeza trabalharam outras habilidades aí ao longo da carreira profissional para chegar onde estão. Eu queria saber um pouquinho de como foi essa caminhada e quais habilidades vocês viram que foram necessárias aí para vocês chegarem onde estão hoje. Com certeza, acho que ninguém sai muito pronto da faculdade para encarar o mundo corporativo, né? E naquela época a gente não tinha uma Conquer para fazer aulas disruptivas, era aquele ensino bem tradicional, você vai ler o Kotler para entender um pouquinho de marketing, então é difícil de aplicar à prática. O que eu aprendi, o que eu fui desenvolvendo foi muito como organizar o que eu preciso fazer, onde eu quero chegar, quebrar a minha meta em metinhas, em etapas, né, para chegar lá na frente, não só a minha meta, mas o plano de trabalho como um todo. Foi algo que eu nunca tinha aprendido, acho que a faculdade até de engenharia ajudou um pouco nesse pensamento no passado, mas fui desenvolvendo ao longo do ano mesmo, dos anos, né, que foram se passando. Eu acho assim que talvez, e é o desafio permanente, eu acho, de qualquer gestor, isso assim, construir até aqui, tem muito a construir. Esse nosso negócio sempre será, independente de qual for, é um negócio de pessoas, né? Acho que qualquer pessoa que chega num momento de liderança, e claro que uma faculdade onde você, né,
tem ali muita carga de técnica, de aprendizado, e o seu foco está ali. Quando você começa a chegar a entender quais são as dinâmicas de fato que acontecem, quando você sai daquele ambiente controlado de uma universidade, né, lidar com as pessoas, lidar com os desafios das diferentes formas de pensar das pessoas, diferentes formas de liderar e ser liderado das pessoas. Quando fala sobre branding, sobre experiência, né, a gente sempre quer resultados, né? A empresa sempre quer resultado, a visão estratégica, conhecimento do produto. A gente fala de alguns diferenciais que eu nem considero mais diferenciais hoje, né? Que é a visão centrada no cliente, inovação, o ESG, que é a governança ambiental, social e corporativa. O Mercado Livre e o Rock in Rio tem algo em comum, né, que são as cidades. Então, o Rock in Rio tem a cidade do rock e o Mercado Livre tem a melicidade, né? Essas cidades, elas fazem parte do diferencial para o que a marca quer mostrar, né? E o quão foram importantes ou são importantes esses fatores para a relação que vocês querem fazer com o consumidor, né, na realidade de vocês. Luiz, conta pra gente. A gente sempre entendeu que o Rock in Rio, né, nunca foi nem nunca será um festival de música, né? As pessoas, claro que vão lá para ver os seus artistas preferidos, vão lá para descobrir novos músicos, mas sempre, e desde de 85, e obviamente isso como missão, a missão do Rock in Rio é proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento. Então, nosso negócio é um negócio de experiência. E a gente entendia que, né, o loco da experiência, né, o espaço que a gente vai construir, né, na nossa experiência, era um fator fundamental, tão ou mais relevante do que, inclusive, as bandas que a gente estaria contratando para as pessoas viverem essa experiência. Então, quando você fala, né, da cidade do rock, aqui no The Town, que vai acontecer em setembro aqui em São Paulo, a gente já está apelidando o Interlagos, a gente vai transformar na cidade da música. E você, eu acho que matou bem, assim, é importante as pessoas entenderem que quando eles passam por aquele portal de entrada, a nossa proposta, de fato, é que elas estejam passando por um portal para viver uma experiência diferente do que está fora, né, daquela bolha do dia a dia. E não estamos falando só, né, da cidade, mas as possibilidades, né, que a gente quer oferecer quando você passa naquele portal e vai ver aquele dia de experiência com a gente. Então, tudo é pensado, né, a partir, e a gente trabalha experiências sensoriais, o cheiro, obviamente, né, o visual cenográfico, a luz, o som, tudo de forma com que, de fato, né, o ambiente que você está inserindo essa experiência, para além, né, do artista, seja, de fato, o que é chave, né, na experiência que a gente quer oferecer para o cliente. Então, a gente faz pesquisas, né, hoje, na última edição do Rock in Rio, 93% das pessoas que foram no festival dizem que vão voltar na próxima edição, independente das bandas que a gente vai trazer. E isso é muito por esse olhar da construção, de fato, da experiência, e a nossa cidade do rock, né, o espaço, a ambiência, é fundamental para que esse resultado aconteça. As pessoas querem viver ali, aquele dia, como se fosse um parque temático, né, estão indo para Disney, para onde for, e claro que, né, ver o seu artista favorito, mas o nosso foco é muito ligado à construção dessa ambiência, assim, e o espaço físico faz parte disso. Que bacana. Eu lembro que eu fui no Rock in Rio em 2001, foi meu primeiro Rock in Rio, e eu lembro até hoje de tudo que eu vivi lá. Então, é realmente incrível. A experiência, tá tudo aqui na minha cabeça como se tivesse sido esse ano, sabe? Muito bom, realmente incrível. Marcou pra você, né? Marcou Pegou super. nas emoções, né? E pega Exato, mesmo. A Melicidade, ela foi construída em 2016, né, para abrigar a sede do Mercado Livre, e ela realmente é uma cidade, são 33 mil metros quadrados, a gente tem tudo lá, então tem restaurante, cafeteria, academia, uma academia enorme, espaço para salão de beleza, espaço para lactante, salas de reuniões, auditórios, enfim, é bem grande, tem tudo, e o que a gente construiu lá atrás era para a gente ser quase autossustentável, estamos ainda nesse caminho, então, mais da metade da energia que a gente consome lá vem pelos painéis solares que a gente tem no telhado. A gente tem carpete de materiais reciclados, a gente tem tanques de água de reuso, então a gente faz da Melicidade um lugar que tem a ver também com a sustentabilidade, né? E do ponto de vista de sustentabilidade social, a gente entende que a gente tem muitos vendedores no Brasil que dependem do Mercado Livre como fonte de renda. Então, muitas famílias, mais de 900 mil famílias dependendo do Mercado Livre como fonte de renda. E a gente também tem mais de 2 milhões de sellers usando os meios de pagamento do Mercado Pago. E a gente tem muito orgulho porque a gente está ajudando essas famílias a construírem um futuro melhor mesmo, né? Elas estão próximas do cliente e o Mercado Livre é essa plataforma para elas. Que legal. E aí o próprio ambiente também respira a sustentabilidade, que é um dos valores que vocês trazem para dentro da empresa, né? Exatamente. A gente pega todo esse conceito e foca lá no usuário, né? Então,
putz, a gente quer fazer um impacto na sociedade, a gente quer ter o usuário na nossa cabeça, então desde como a gente desenvolve produto, a gente coloca pessoas reais para testar o tempo inteiro, para falar. NPS pra gente é uma coisa super, sabe, séria, a gente olha, a gente quer melhorar realmente, a gente tem lá na outra ponta uma equipe enorme de CX, que tá naquele momento em que o consumidor tá chateado, né, que aconteceu algum problema, não tá funcionando, enfim, a gente tem uma equipe de CX para realmente melhorar a experiência do usuário. E algo que eu sempre conto sobre o Mercado Livre, que eu morro de orgulho, é que não importa quem esteja lá dentro, se qualquer pessoa, um amigo, um familiar, pede uma ajuda, tem uma dúvida, todo mundo para o que está fazendo para ajudar, sabe? Porque é isso, o meu trabalho é ajudar o usuário. Então, não é o marketing, não é fazer campanha, é que o usuário esteja feliz. Então, eu vou ajudar, vou dar um jeito de ajudar. Faz parte da cultura, Faz parte, tá muito forte. Luiz, essa questão da cultura também é muito forte, né? Entre as pessoas que trabalham no Rock in Rio para entregar toda essa experiência, né? E vocês têm alguns, como se fossem mandamentos lá dentro, não tem? Conta um pouquinho pra gente como funciona isso. Óbvio que existe uma fundação, uma base desse DNA, dessa cultura, né, presente, que a gente sempre chamava como algo empírico, assim, tem um espírito Rock in Rio, né? Não é um espírito burro, né? Mas que era a representação da cultura, e que a gente vê, pô, aquela pessoa tem o espírito Rock in Rio, né? Putz, esse projeto tem... Então, existia uma história que a gente já sabia o que era, e que, né, e foi coincidência que foi ali uns 2 meses antes da pandemia, onde a gente teve que ir para casa, ficar afastado e perder o convívio, que é, né, um grande momento de troca e da vivência da cultura. E 2 meses antes a gente resolveu, vamos fazer um exercício de a gente pegar e essa coisa imaterial, intangível desse espírito Rock in Rio, e vamos colocar isso no papel, não para virar, e eu falava isso pro time, olha, se isso virar os quadrinhos bonitinhos pra gente botar na parede, é porque tá tudo errado, né? A verdade é isso que a gente tem que se definir, e também não pode ser top-down, né? Não é o Luiz, CEO, o Roberto Medina, que é o presidente da empresa. A nossa cultura é assim. Obviamente, a cultura é a partir de como a nossa própria equipe vive, né? E a gente fez esse processo, então, de materializar, e vamos colocar no papel quais são, de fato, esses pilares de cultura, qual é a nossa filosofia central que define, e isso, até hoje, é uma bússola de quando a gente vai pensar um novo produto, quando a gente vai pensar em avaliação de desempenho, quando a gente vai contratar ou demitir gente, porque está alinhado ou não está alinhado com esses valores. E cada vez mais a gente entende isso, que assim, as pessoas têm seus valores pessoais, a gente agora com clareza consegue colocar na mesa quais são os nossos valores, né, da Rock World, do Rock in Rio, e é a partir dessa identificação de valores que a gente vê se, olha, esse é o projeto da minha vida, onde a gente quer, né, construir junto esse caminho ou não, meus valores, e é ótimo, né? Desde que a gente consiga, né, entender com clareza, né, o que a gente propõe para a nossa equipe e quanto que a equipe de fato se identifica que essa proposta que a gente está colocando tem a ver com a vida dela. Então, a filosofia central, né, que a gente chegou desse espírito é o sonhar e fazer acontecer, e a partir disso são 8 pilares que a gente fala de coragem, de sonhar grande, a gente fala de work hard, play hard, né, que é entretenimento, a gente se diverte muito, mas tem né, uma necessidade de compromisso com a entrega muito grande. Então a gente chegou a esses 8 pilares. Que legal, né? E assim, como a gente vê como é importante o propósito de quem trabalha junto com a gente estar alinhado com o propósito da empresa, porque isso faz toda a diferença na entrega do serviço. Sim. Afinal, é de pessoas para pessoas, né? A gente pode ter o produto ali, que a gente faz com muito esmero, né? Tem o objetivo que a gente quer atingir com esse produto, mas se não tiver um serviço que entregue com qualidade e que pense no cliente, muito dificilmente esse produto ele vai vingar, ele vai acontecer. Né? Quando a gente está falando de branding e experiência para gerar resultado, quem trabalha junto com a gente é fundamental para isso acontecer, né? Claro. Sem dúvida. E aí eu trago, ainda falando desse relacionamento com o cliente, né, e como é que os nossos, quem trabalha junto com a gente, né, pode trazer essa experiência, eu vou trazer um dado aqui, contar para vocês um dado, para que a gente possa falar um pouquinho sobre ele, né. Então a Hootsuite e a Talkwalker, eles compartilharam um relatório que se chama Love Brands. E eles trouxeram nesse relatório um movimento que está se chamando de Me Too We, que é sair do foco do eu para o foco nós, que é exatamente o que a gente estava conversando aqui, né? E aí eles trazem nesse documento que os consumidores que estão passando a levar em consideração não apenas o produto em si, que é o que a gente estava conversando, mas todo o impacto dele na sociedade, que é a sustentabilidade que você trouxe, né, Anne? Uhum. Você impacta o seu colaborador trazendo um ambiente que traz esse valor de sustentabilidade que o Mercado Livre coloca como um pilar, para que isso se reverbere para o cliente, para que ele veja isso, né? Eles querem consumir marcas que entendem o que eles sentem, quais são os seus propósitos de vida e não apenas comprar um produto ou um serviço, né? A experiência tem que vir junto, né? A emoção tem que bater. E aí,
trago essa pergunta para vocês. Como a gente realiza esse posicionamento de marca para a gente se tornar uma love brand? Para poder colocar essas características que a gente quer colocar enquanto empresa e para que bata na emoção daquela pessoa que está consumindo, né? Claro. Anne, conta pra gente. Assim como o Luiz falou, são pessoas, né? A gente nunca pode tirar isso da nossa frente. Até as empresas que são B2B, gente, são pessoas, não são outras empresas, né? A gente também fala, eu tenho os meus sellers, tá bom, mas são pessoas, o que eles querem, do que eles gostam, como que a gente satisfaz a necessidade dele como um humano também, né? Então, a gente olha muito para isso. Eu acho que uma empresa de tecnologia até sai um pouco na frente, porque a gente tem dados muito precisos sobre os consumidores, né? Claro, quando você vai para um bem de consumo, é mais difícil de você personalizar uma experiência, entregar algo que o consumidor queira bem preciso, mas numa empresa de tecnologia a gente consegue. Então, hoje no Mercado Livre, o que a gente faz é usar os dados, os próprios dados de transações dentro do nosso ecossistema, o que ele compra, o que ele vende, né? Quanto que ele transaciona, quais são os períodos que são importantes, para fazer ofertas melhores, mais relevantes para ele, desde um crédito que ele está precisando que vai ser relevante, que ele realmente vai usar e que vai ser algo consciente, até ofertas de produtos gerais, né, que façam mais sentido para aquele consumidor. Mas é isso, como a gente trabalha para ser love brand, e eu acho essa nem é um dos nossos objetivos, tá? Eu quero ser uma love brand, mas no fim, quando a gente quer estar no coração do consumidor, que a gente fala ali o poder da marca, ter afinidade com o consumidor, a gente vai pensando em tudo, desde as soluções mais simples até as mais complexas. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre as vans amarelas do Mercado Livre, que elas são, acho que o menor investimento em publicidade da história, porque é uma van que está ali para entregar um produto que a gente pintou de amarelo, colocou o logo do Mercado Livre, e hoje todo mundo que vê uma van amarela na rua tem uma história para lembrar ali de uma vez que precisou de um produto, chegou no dia seguinte, e olha que legal. Então, a gente precisa ser criativo em todos os campos mesmo para estar perto do consumidor, entregando o que ele precisa. Boa. Luiz, como é que para você, né, com o Rock in Rio e agora o The Town que está chegando em São Paulo, né, toda a preparação, como é que funciona para vocês esse posicionamento de marca, para que as pessoas queiram voltar? Você até trouxe um dado interessante que 93% das pessoas que foram ao Rock in Rio, elas disseram que vão voltar, né? Existiu alguma mágica por trás? Como é que foi isso? Tem muito trabalho, né? mas tem magia, né? Tu falou mágica, não, acho que a Anne falou uma coisa super, né, relevante, que é a base da nossa história, que é a gente sabe que o Rock in Rio, né, e agora o The Town, enfim, os nossos projetos da Rock World, eles sempre tem alguém que fala de Rock in Rio, né, a perspectiva que ele coloca sobre o Rock in Rio é a partir de uma história, né, que ele viveu com o Rock in Rio. Ninguém nunca vai falar, o Rock in Rio foi legal porque teve o show do Coldplay ou tal, mas é a história que ele viveu no show do Coldplay. Esse ano choveu pra caramba, mas eu tava lá e aquela magia, a chuva parecia que vocês botaram de propósito, porque tal. O outro que tava com o filho e foi o primeiro show que ele levou o filho e teve isso, o outro que fugiu de casa para poder pegar um ônibus e tal. Então, assim, fazer parte da história, né, e aí vem a experiência, né, você tem que construir elementos para que essa história, obviamente, sejam histórias felizes, né? Eu sempre brinco, né? Experiências inesquecíveis, elas podem ser boas ou ruins, né? Então, nosso propósito é criar elementos, né, e esse ambiente para que as pessoas possam viver histórias a partir e junto com a nossa marca. E é isso que eu acho que transforma no Love Brand, né? O Love Brand não é só aquela marca porque é um logo bonito ou porque é um produto absolutamente funcional, que aí você, inclusive, cai no território, né? Amanhã sempre vai ter um produto que vai ter uma funcionalidade um pouco melhor, né, do que o seu, ou, né, um design, né, diferente, mas quando você fala, né, de tocar o coração, a gente volta, né, para o cerne de tudo que a gente está falando, que é o humano, né? E o humano, né, desde a época das cavernas, né, que as pessoas se reuniam ali na fogueira ou estavam ali, né, pintando na parede as suas histórias, né? Todo mundo quer registrar, né, deixar o legado, depois que isso tudo passar, as inteligências artificiais e tal, né, o que fica é a nossa história. Então, fazer parte da história, uma marca que consegue entrar e fazer parte da história da pessoa, para mim é o caminho de se tornar uma love brand, né? O caminho do coração. Sensacional, Luiz. E como é importante essa questão das histórias, né? Aqui na Escola Conquer também, a gente, por meio de uma metodologia diferente, por meio de professores como a Anne, por exemplo, né, que faz parte aqui do nosso time, e de conteúdo relevante, a gente quer fazer parte da história profissional do aluno, né? Uhum. Dessa pessoa que está ali sedenta por uma nova oportunidade, ou por uma promoção, ou por conseguir se realizar profissionalmente, né? A Conquer também quer fazer parte dessa história, né? E aí, você trouxe, Luiz, fator humano. Sentimento é um fator humano, né?
Como é que a gente mede isso? Será? Como é que mede experiência? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? Tanto a Anne quanto o Luiz trouxeram a questão da pesquisa para trazer dados, né? O Luiz trouxe o dado dos 93%, a Anne falou das pesquisas que vocês utilizam lá para poder falar com os sellers, por exemplo, saber do que eles gostam, como é que vocês podem fazer esse link entre eles. Aqui na Conquer a gente utiliza um indicador que chama de Rocket. Porque o foguete, quando ele é lançado, você pode ajustar a rota dele a cada alguns milésimos de segundo, assim, né? E a gente quer ser isso aqui. Então, como forma de medir a experiência na sala de aula, a gente tem falado, né, de experiência para resultado aqui, e para que a gente possa dar mais resultado para o aluno, para que realmente ele saia com aquele conhecimento que ele veio para adquirir. Porque quando o aluno ou o cliente ele vem para adquirir um serviço nosso, ele tem um objetivo, ele tem um desejo, ele tem um sonho, né? Então, a gente quer que ele cumpra esse sonho. E com vocês, além das pesquisas que vocês já contaram aqui, o que mais que vocês usam para poder entender um pouco mais e trazer resultado através da experiência e através do branding? Ah, legal. Bom, acho que é essa hora que bate o engenheiro aqui, né? Eu quero ver esses números, espera aí, não quero que fique aqui no campo da imaginação. A gente usa muitas pesquisas ali, até é difícil da gente não se perder nos dados, porque é isso, né? Dado sozinho não adianta de nada. O que vale é você entender o que você está vendo, traduzir e gerar um insight. Mas uma das que a gente gosta muito ali no Mercado Livre a gente fala muito de brand power, que é meio que uma junção de vários atributos tanto funcionais, como, por exemplo, essa marca é inovadora, ela entrega o que eu preciso, como alguns mais sentimentais. Eu tenho afinidade com essa marca, eu gosto dessa marca, então mais subjetivos, né? E a gente pergunta mesmo para os consumidores, deixa eles falarem o que eles pensam sobre um pool de marcas e a gente vai ajustando também o que a gente precisa fazer para se desenvolver mais. Então é isso, eu vou contar uma história aqui de uma coisa que a gente fez, uma ação que a gente fez que foi também super simples, mas que causou uma relação super forte com os nossos sellers no Mercado Pago, que a gente viu depois que o Pix, né, foi lançado no Brasil, que é um grande fenômeno, todo mundo já usa Pix, ele é o método de pagamento que está superando o cartão de débito. A gente tem muitos sellers que são autônomos, ambulantes, e que era um saco ficar carregando uma maquininha no bolso para fazer uma cobrança, ou uma plaquinha com o CPF ali do Pix. E a gente lançou uma coleção de roupa de um QR Code que ele atrelava ao próprio Pix dele. Então, tinha tanto camiseta, boné, crachá, enfim, vários itens ali de roupa. E a gente montou um quiosque ali para contar para eles essa novidade, né? Convidou uma série de sellers lá no Rio de Janeiro, vendedores da praia, para fazer parte dessa experiência. E foi muito legal, todo mundo adorou, porque realmente resolveu um problema que ele tinha, sabe? Então não era, era só uma coisa legal ali para eu tirar foto. Não, resolveu o meu problema porque me deixou ali mais livre para vender os meus produtos, para estar na rua tranquilo, porque eu já tenho aqui um crachazinho com meu QR Code que já cai direto na minha conta o pagamento do meu cliente. E é isso, a gente vai medindo a percepção também, a satisfação dos clientes em relação à marca para ajustar a rota, que é super importante, né? Ter agilidade de ajuste mesmo. E no fim das contas, né, Anne, é muito simples, é perguntando para ele, né? Pergunta e entende as respostas, vai a fundo, porque às vezes nem o cliente tem tanta clareza disso, né? Porque eu sempre falo, só a gente pensa na nossa marca o dia inteiro. Ninguém tá nem aí. Então, a gente tem que se lembrar disso o tempo inteiro. Ninguém tá ali pensando se o Mercado Livre é legal, se o logo da mãozinha. É só a gente que tá pensando nisso. Então, pergunta, explora, deixa falar, pergunta de novo, fala com outros, ouve, vê o que eles estão reclamando, o que tá nas redes sociais, e aí você vai ter um pool de opiniões sobre a sua marca. Show de bola. E aí, Luiz? Eu acho, e a gente volta sempre na história do humano, né? A gente tem lá no Rock in Rio milhões de pesquisas e NPS e muitos dados que a gente consegue, né, entender e melhorar a experiência dos clientes a partir dos dados. Mas eu sempre digo, né, quanto mais a gente, né, já está nesse processo exponencial, né, de evolução das inteligências artificiais, de dados que vão vir de forma talvez, né, mais intuitivas para você tomar a decisão disso, mais vai deixar tempo para a gente ir onde de fato você consegue ver a diferença na experiência, que é nessa relação do humano, entendeu? Quanto menos tempo eu precisar dedicar a acompanhar os dados de relatório e tal, para eu poder fazer o que é importante, você tá ali, e essa ideia só vai surgir, né, ali quando você estiver vendo brilho no olho, né, como é que brilha, você pode pegar a melhor máquina possível para traquear o eyeball quando você está ali no varejo e tal, você sabe, né, de fato, né, quando, e aí a gente coloca, né, de todos, eu brinco, né, de todos os KPIs que a gente tem muito, dashboards e tal,
Tem um que é obrigatório para todo o time, quando a gente, depois de 2 anos de planejamento, né, a gente vai abrir ali os portões da Cidade do Rock, né, pela primeira vez, toda a nossa equipe, e aí estamos falando financeiro, criação, artístico e tal, tem que estar ali no portão, abrindo e vendo aquelas primeiras pessoas, né, alucinadas, correndo para o palco, beijando o chão e tal, porque ali é que a gente consegue ter, né, uma história que não vai estar em relatório nenhum, que é de fato, será que a gente conseguiu, né? Ali naquela abertura de portão a gente já sabe se o jogo vai ser ganho ou não, né? As pessoas, a gente construiu até aqui aquilo que as pessoas estão preparadas para vivenciar esses 2 anos que ninguém sabia o que a gente estava fazendo. Meus amigos brincam, você tem o melhor emprego do mundo que a cada 2 anos você trabalha 7 dias, né? Mas não, assim, é um trabalho gigantesco para naquele momento, né, a gente poder, coisa que relatório nenhum, o NPS, claro que vai te ajudar a indicar isso e tal, mas ali, né, perguntando pro cara, assim, cara, como é que tá vendo ali, analisando a fila, a reação dele, de repente, né, eu brinco a Disney, você fica 2 horas na fila e sai de lá feliz, o que tá acontecendo ali, quando de repente se você ficar 2 minutos na fila, né, de um banco, você vai estar revoltado. Então, se você vai medir, né, caraca, o banco está muito mais eficiente em gerar a experiência do que a Disney. Mas por que as pessoas saem da Disney feliz com 2 horas de fila? Então, tem determinadas coisas que os dados, os números não vão te dar. Essas ideias, essa sua fala me trouxe muito assim essa questão de superação de expectativa, né? Você está lidando com o sonho das pessoas, você está lidando com essa emoção, né, de abrir os portões e beijar o chão, como o Luiz comentou. Já aconteceu alguma vez, perguntar para o Luiz agora, alguma frustração, algum problema que pode ser transformado em oportunidade dentro do Rock in Rio, assim? Várias, né? E isso faz parte, inclusive, de metodologia, né, e de processo dentro do Rock in Rio. A gente, primeiro, quando termina, né, cada edição, o pessoal lá virando noite e tal, até domingo, segunda-feira a galera dá uma descansadinha, na terça a gente já começa a planejar, né, o evento que vai acontecer daqui a 2 anos. E o ponto de partida, né, desse desenho de como a gente vai fazer o próximo Rock in Rio ser o melhor de todos os tempos é a partir de uma observação obrigatória que começa primeiro por toda a nossa equipe. Todo mundo tem que fazer um relatório de todas as experiências, né, negativas, positivas, é claro, mas essas a gente sabe e tem que repetir. Mas as oportunidades que a gente tem de todas as experiências, né, que poderiam melhorar, identificadas, e aí estão falando de todas as áreas, área de operação, área de ticketing, área de alimentação e bebida, área de marketing, área de sinalização. Então, ali a gente vira um manual quando a gente leva a sério olhar para todos os erros que, primeiro, a nossa própria equipe identificou e, sobretudo, obviamente, quem mais importa, que é a própria opinião do cliente. Então, a gente tem, por exemplo, lá uma metodologia, uma brincadeira, uma oportunidade que a gente tem, né, de criar essa relação com o nosso fã, nosso cliente, que é, por exemplo, a equipe de apoio, né, do Rock in Rio, quando está trabalhando lá no campo, aquele pessoal do Posso Ajudar e Orientar e tal, se ela ali observa algum cliente nosso tendo uma experiência positiva ou negativa que influencia na experiência do ambiente para todo mundo que está ali. Então, assim, se você vê lá alguém ajudando um cadeirante, uma coisa super bacana, ela pode se aproximar e, pô, vai lá no saque e você está ajudando a gente a ter um papelzinho e tal, vai lá retirar um brindezinho de agradecimento nosso que você está ajudando a construir uma experiência ainda melhor, mais bacana e tal. E da mesma forma, e principalmente, quando tem alguém vendo uma experiência negativa, sei lá, uma fila que demorou mais, um banheiro que não está tão limpo quando a gente gostaria de estar, a gente faz essa mesma abordagem para quando essa pessoa for lá e fala, olha, desculpa, aí tem um papelzinho lá, nosso pedido de desculpas. A gente pede desculpa, porque a gente trabalhou muito para você ter a melhor experiência do mundo, mas a gente vacilou. Em algum momento a gente aqui não entregou o que a gente gostaria de entregar para você. Vai lá no nosso serviço ao cliente, atendimento, registra lá o que rolou, porque a gente quer primeiro te dar um brinde, pedido de desculpas disso. Mas, essencialmente, essas pessoas estão construindo para mim como é que é o meu manual de fazer o melhor Rock in Rio, porque eu não vou errar de novo naquela história, né? Então, esse processo, né, de escuta ativa, real, né, do problema que vem do cliente, a gente colocou isso como, né, método, processo nosso de construção do próximo. Então, a história, né, isso é tão antigo quanto, né, andar para frente, o PDCA, né? Mas é fácil falar, mas, de fato, quantas empresas, de fato, será que está ouvindo mesmo aquela reclamação, assumindo isso, botando isso no core da estratégia, né, do teu próximo produto? E, de novo, o fator humano e de inovações simples que você pode fazer, né, para que a gente possa realmente trazer esse resultado que a gente está falando aqui, né? Como o branding experiência traz resultado, ações simples como essa, né, podem fazer a diferença. E gera uma conexão de confiança também com o seu cliente, né? Ele sabe que você está genuinamente preocupado ali com ele. Exatamente. Aconteceu alguma situação com vocês
vocês, Anne, de frustração ou de problemas assim que vocês conseguiram encontrar como uma oportunidade de trazer experiência e de reverter esse problema? Eu tenho uma história um pouquinho diferente, mas que ela começa sempre assim. A gente tem que se apaixonar pelo nosso trabalho, mas não a ponto de ficar cego. E é isso. Ele é lindo, ele é maravilhoso, encantador, mas eu preciso saber que eu tenho alguns pontos cegos e que o usuário, o consumidor vai me contar. Aconteceu um caso que foi no finzinho de 2021, a gente lançou criptomoedas no Mercado Pago e a gente foi a primeira fintech brasileira a lançar criptomoedas que você podia comprar a partir de R$1. Então era muito legal de contar para o mercado e a gente preparou uma campanha para inaugurar aí, no segmento das criptomoedas que todo mundo amou. Eu amei, achei o máximo, todo mundo amou, que era basicamente os animais das notas de reais saindo das notas e ficando digitais e contando, né? O dinheiro digital, enfim, Mercado Pago, você pode comprar criptomoedas a partir de R$1. E a gente amou aquilo. Beleza, vamos fazer enorme, vamos pra TV, vamos pra isso, pra aquilo. Ninguém entendeu nada. Então a gente começou a perguntar para os usuários, eles entendiam coisas que não tinham nada a ver com a mensagem que a gente queria passar, sabe? E aí ficou aquele sentimento, gente, mas era tão legal. E aí no fim, tá bom, vamos tirar do ar e vamos reaprender, dar um passo para trás e talvez a gente tenha que falar de uma maneira um pouco mais básica, porque o que a gente queria falar, que era realmente a democratização das criptomoedas, não era desse jeito, erramos e tá tudo bem. Então, acho que a oportunidade foi mais assim, um projeto interno nosso que não estava entregando o que deveria, tá tudo bem, erramos, deixa eu aprender e vou pra próxima. Foi isso. Falando, né, de lições, de coisas, né, erradas que levaram, né, a aprimoramento de produtos, esse é um caso que eu vou falar até que, inclusive, de encontrar pessoas para a nossa equipe, né? Tem uma pessoa, o Thiago Amaral, hoje é quem coordena toda a nossa área de acessibilidade. É uma história linda, porque a gente o Rock in Rio é reconhecido mundialmente como um evento absolutamente acessível, né, para pessoas com deficiência, enfim, um planejamento super bacana que a gente tem e que a gente se orgulhava muito, né, como você falou, a gente faz super bem e tal. E aí, acho que em 2017, se eu não me engano, a gente recebeu um e-mail do Thiago, que dizendo, olha, eu sou um cadeirante, que eu fui ao Rock in Rio, a experiência foi incrível, um relato super bacana, que foi, inclusive, psicologicamente ajudou ele, que ele estava, enfim, a partir de um acidente não saía mais de casa, e o Rock in Rio foi a primeira volta para um ambiente mais de entretenimento, e ver que podia ir e tal. E a gente super orgulhoso, lendo e-mail, falou, olha, mas como cadeirante, tem um monte de coisas que vocês erraram, que poderia melhorar e tal. Eu posso, né, ir aí e trocar essa ideia e tal. Moral da história, assim, o Thiago virou hoje, né, de cliente apontando, né, que a gente tinha muito para melhorar nessa área. Hoje ele trabalha dentro do Rock in Rio, é um ícone de, assim, uma referência no mercado de acessibilidade em eventos, a partir de não só a gente reconhecer a partir do que ele indica que a gente precisava melhorar, mas que tinham pessoas muito melhores que a gente para poder, né, falar sobre como a gente podia melhorar, ao ponto que ele veio, né, parar dentro da nossa equipe, e todo aprimoramento que a gente, a partir desse aprendizado, né, do erro dele, hoje faz para outras pessoas com deficiência, para um olhar de alguém que de fato podia contribuir. Então, não só melhorar o produto, mas trazer gente boa para trabalhar com a gente, a partir de reconhecer que, claro, a gente erra e a gente precisa melhorar, né? Exatamente. E ninguém melhor que ele para vir e fazer isso junto com vocês, né? Sem dúvida. São muitas histórias, assim, né? Na Conquer também a gente tem várias histórias linkadas à experiência e justamente a gente tem uma colaboradora nossa, que é a Natália Menezes, que ela adorava a Conquer e uma vez ela escreveu pra gente todo um relato, assim, também colocando sobre a experiência que ela teve com os cursos, né? Apontando, dando feedbacks pra gente. A gente olhou para aquilo, chamou ela para conversar e hoje ela trabalha junto com a gente. Ai, que legal. Justamente para proporcionar melhor experiência para os alunos e para os professores em sala de aula. Então, assim, são pessoas como essa que nos ajudam a fazer a diferença de fato, né? Exato. E a gente acredita muito nisso também. Bom, vamos deixar aqui um quero mais. Anne, você tem algum quero mais aí para deixar como complemento para a galera, se quiser saber um pouco mais sobre o assunto? Claro. Bom, eu gosto muito de um livro do Dave Asprey que se chama Mude o Jogo, algo assim, e que ele divide o fato de mudar o jogo em 3 capítulos. O primeiro é seja mais produtivo, seja mais inteligente, seja mais feliz. E isso faz você mudar o jogo, virar o jogo. Falando de livro, eu tô no meio de um livro agora, tô lendo Roubando Fogo, que é um livro que fala muito sobre flow, né, sobre a partir do autoconhecimento, como você entra, né, numa jornada produtiva a partir justamente disso, de como você consegue gerar sem esforço
uma geração de resultado a partir de uma conexão absoluta do que você está fazendo com propósito. Então, a minha dica sempre é, né, se você, que nem o triângulo do quadrado que vocês colocaram, né, se você está se sentindo, né, improdutivo, se você, né, tá inconformado, é porque certamente você ainda não conseguiu alinhar, né, o que bate no teu coração com o que você está fazendo. Então, essa é uma recomendação, um livro super bacana, que fala justamente sobre isso. No fim do dia, essa mistura, né, de propósito, valor, né, identificação, né, com o que está fazendo. E eu tô mergulhado porque eu tô gostando dele. Ótimo. Então, Legal. 2 dicas aqui muito boas, né? Eu vou dar a minha também. Vou falar do Conquer Plus. Conquer Plus é a nossa plataforma de streaming de educação com mais de 80 cursos. E aí, esses cursos estão relacionados a habilidades socioemocionais que a gente falou aqui, a parte de experiência do cliente, a liderança, marketing digital, negociação e influência. Nós temos cursos de data análise lá também. Então, para você que quer maratonar e se desenvolver profissionalmente, fica a minha dica aqui de Quero Mais. Conquer Plus. A gente tem um voucher lá de ou vai ou voa que você pode usar também. E pra gente finalizar, vocês sabem que a gente tem um grito de guerra aqui, né? Eu não sabia que é o vai ou voa, não? Tem um vai ou voa aqui. Antes do nosso grito de guerra, Anne, conta pra gente como é que a gente te acha nas redes sociais, pro pessoal aí te seguir. Tá bom, eu sou a Anne com 2 N's, Osteto com 2 T's no tô, então escreve isso que você me encontra por lá. Anne Osteto. E você, Luiz? A rede social que eu sou mais ativo, aliás, a única que eu sou de fato ativo é o LinkedIn. E se procurar Luiz com S, Justo, não é Justos, é Justo. Vocês me acham lá e, enfim, de vez em quando eu boto algum conteúdo e também é uma forma de trocar ideia lá por mensagem, vocês me acham lá. Excelente. E nós aqui, @Escola Conquer, também estamos aí nos canais, né? No Instagram, LinkedIn, TikTok. Vamos lá pro nosso vai ou voa? Então é o seguinte, eu vou contar até 3 e no 3 a gente faz o vai ou voa, fechado? Tá bom. Bora. Então vamos lá. 1, 2, 3. Ou vai ou voa!